Seja bem-vindo a esse programa de estreia desse projeto que nasceu na Fundação Ulisses Guimarães São Paulo, o Caminhos da Cidade São Bernardo do Campo. Eu sou o Bruno, presidente estadual da FUG São Paulo, e é um prazer gigantesco conversar com você aqui nos nossos estúdios para começar esse projeto Caminhos da Cidade. A gente vai falar aqui sobre problemas, desafios, soluções, o que a gente pode fazer para continuar olhando para frente, trazendo soluções reais aqui para o nosso município. A gente vai conversar sobre temas variados e a estreia desse programa não poderia ser diferente. O mês de abril, dia 2 de abril, é conhecido como o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E a gente vai começar esse bate-papo falando sobre o quanto é importante a gente pensar políticas públicas, pensar a cidade e, claro, pensar enquanto ser humano como a gente deve tratar as causas e bandeiras das pessoas com deficiência. Eu estou aqui nos estúdios desse primeiro episódio do Caminhos da Cidade São Bernardo do Campo, recebendo uma pessoa que eu aprendo todos os dias a admirar cada vez mais. Ela que tem um trabalho lindo à frente do Instituto Mães Brasil e vai contar pra gente como tudo isso aconteceu, mas é uma mulher, uma guerreira, uma trabalhadora, uma mulher de fé e que tem feito um trabalho voluntário gigante para inspirar pessoas, inspirar outras mulheres, inspirar mães para continuarem avançando. E hoje aqui nos estúdios do Caminhos da Cidade São Bernardo do Campo, eu recebo com um enorme carinho, muito feliz em ter você aqui, Adriana, nossa presidente do Instituto Mães Brasil, para a gente falar sobre um tema tão lindo, tão importante, cheio aí de perguntas e desafios, mas que eu tenho certeza que você vai trazer para todo mundo que nos acompanha esclarecimentos muito legais. Adriana, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, Bruno. Muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz. Até vou falar para você o meu primeiro podcast. Ai, que legal. Então, eu estou realmente muito feliz, viu? Muito obrigada. Poxa, que legal que é o primeiro podcast que você participa. E falando do que eu mais gosto do que de você falar. mais gosta, que aqui no bastidor, quando a gente conversa com ela, eu tava combinando com ela uma situação, queria perguntar para ela e eu vou deixar pro final, por isso você que está acompanhando, a gente acompanha até o final, mas eu falei, nossa, eu preciso muito que você responda com toda essa verdade, com todo esse coração, e ela é assim o tempo todo, e é muito bom, a gente tem conversado, tem se aproximado, mas o trabalho que vocês realizam é lindo, por isso, antes de qualquer coisa, curta, comente, compartilhe, ativa o sininho aí para você saber dos próximos episódios, porque é a primeira vez da Adriana num podcast e é a estreia do Caminhos da Cidade. E eu conto muito com a participação de vocês, porque tem muito conteúdo bom vindo por aí e eu conto com você. Adriana, para a gente começar essa estreia do Caminhos da Cidade com a sua participação, para a gente falar desse tema que é tão importante, antes de qualquer coisa, fala para a gente quem é a Adriana. Bom, Bruno, a Adriana é a mãe, né, a mãe atípica, mãe do Cauê. O Cauê tem uma síndrome de George, né, que é o cromossomo 22. Eu sou esposa, sou pastora, sou empresária, né, eu sou a fundadora do Instituto e eu sou apaixonada, né, em cuidar de pessoas, de ter o cuidado com as pessoas, né? Então, resumindo, essa é a Adriana. Mas lógico, né? Fiz faculdade, fiz cursos, né? Trabalhei em multinacional, mas resumindo, essa é a Adriana. Essa é a Adriana. E sou escritora. Escritora, a gente vai mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo nos estúdios hoje já alguns livros aqui sendo expostos, ela vai contar sobre tudo. E eu queria que você começasse, a gente começasse esse bate-papo sobre o Caminhos da Cidade. É uma iniciativa da Fundação Ulisses Guimarães, Adriana. E a Fundação, ela tem como um mote de discussão, a gente sempre diz o seguinte: existem desigualdades e a gente não nega elas. É verdade. Mas como que a gente combate desigualdades? Gerando uma igualdade de oportunidades. E equidade. E equidade, boa. E uma coisa que a Fundação ela sempre prega é o trabalho pela educação. A educação, como a Fundação, a gente sempre diz no Brasil inteiro, a educação ela liberta. E se a gente tem hoje a Fundação Ulisses Guimarães como ferramenta para produzir políticas públicas, e para deixar claro, a Fundação ela não aplica a política pública, ela não executa a política pública, mas ela é hoje sim esse hub de ideias, de produção de políticas públicas para que todos tenham acesso e possam nas suas gestões aplicar aquilo que entende que
naquele momento é uma prioridade, é uma necessidade, vai transformar a cidade. Sim. E a Fundação tem essa preocupação e esse papel, entendendo a educação como coluna vertebral, vamos dizer assim. E a partir da educação, como que a gente desmembra, pensando na educação do futuro, pensando na educação como ferramenta de inclusão produtiva, pensando na educação como cultura de paz. E eu acho que a gente, com você hoje, vai poder falar sobre educação como educação inclusiva. Sim. Mas, escutando isso que você diz, a Fundação ela tem um papel. É como que a gente torna e pensa as cidades para elas se tornarem mais inteligentes, mais resilientes, mais sustentáveis. E agora acho que tem que incluir mais inclusiva. Para que as cidades elas entendam isso. E aí você diz, poxa, eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou empreendedora, eu sou pastora. Eu queria começar entendendo mais sobre a Adriana, principalmente sobre esse instituto. Aonde foi, Adriana, para a galera entender o seu papel hoje aqui como presidente de um instituto chamado Mães Brasil? Onde foi a virada de chave? Onde nasceu o instituto? Qual é o propósito dele? Bom, eu vou fazer um resumo, né, dessa grande história aí do Instituto, mas, na verdade, o Instituto ele nasceu no coração de Deus em primeiro lugar, Bruno. Eu creio. Né, ele nasceu em primeiro lugar lá e também por causa do meu filho. Tá. Porque tudo começou... que eu sou pastora, como eu já falei, Sim. Então eu sempre gostei de cuidar de pessoas, ajudar, né, fazer a parte assistencial e também de colaborar, né, com a sociedade e com a comunidade onde eu morava, né, ali na Leopoldina. E é muito interessante porque a gente acaba fazendo algumas coisas que todo mundo faz igual. E aí eu comecei a falar, mas eu não quero ser só aquela pessoa que leva roupa, que dá assistência, que leva a cesta básica, que dá um remédio. Eu quero mais do que isso. E aí a gente era da igreja, de uma igreja próxima ali da comunidade, e eu já tinha o meu filho, né? E eu escrevia a história do meu filho porque eu gosto de livro. Uau! Só que, né, num determinado momento, mesmo eu ajudando muitas pessoas, eu falei, eu quero fazer algo diferente. E aí tive uma ideia de fazer um Natal diferente. Tá. E esse Natal diferente foi como? Vamos pedir, convidei mesmo. Falei assim, ó, vamos comigo até a comunidade? Aí uma, não posso, a outra não dá, não. Você vai entrar na comunidade? Porque ainda tem o preconceito, né? Falei, bom, se ninguém vai, eu vou. Pedi autorização lá, né, para o nosso bispo na época, que era o Bispo G. E aí ele falou, não, Adriana, pode ir. E eu fui sozinha e fiz o cadastro de 15 mães. Essas 15 mães iriam vir, passar o Natal com a gente lá, iam ganhar presentes, ia ter brincadeiras, ia ter comida. E fizemos o primeiro Natal. E eu achei incrível aquilo, né? Falei, nossa, 15 mães, 40 crianças. E aí, logo depois, a gente começou a fazer isso no outro ano. E no outro ano, eu comecei a falar, poxa, mas eu não quero só isso. E eu escrevendo o livro do meu filho. Aí eu falei, eu quero muito mais do que isso. Eu quero transformar a vida daquela mulher, transformar a vida daquela criança, tirar elas do status que elas estão hoje. Aí eu falei, não, vou fazer diferente. Vamos começar a fazer uns treinamentos, vamos começar a fazer umas capacitações, uns workshops, algumas coisas para dar um diferencial. Como eu tenho muitas amigas, né? Mas essas mães que você começou a trabalhar também eram mães atípicas? Mães atípicas e mães típicas, mães normais, tá? Que a gente não gosta de falar do parte normal, né? Mas sim, a gente coloca o nome típica e atípica, né? Para diferenciar. E todas da comunidade. Todas da comunidade. Okay. E aí, um belo dia, meu marido, isso a gente já estava fazendo já 3, 4, 5 anos, né? Ele formatou o meu computador e eu perdi o meu livro. Nossa. Aí eu fiquei muito feliz, sabe, Bruno? Mas aí, uma voz assim, Deus muito audível falou, Adriana, o livro não é sobre você. Sim. O livro é sobre as mães, todas elas. E todas as crianças atípicas. Foi aí que surgiu o Instituto Mães Brasil e a felicidade plena de uma mãe especial. Nasceu o livro daí. O livro e o Instituto. Olha só que bacana. Dá para ver aqui, produção? Olha só, a felicidade plena de uma mãe especial. E aí nasceu. Nossa. Então a gente saiu da ajuda só de fazer um trabalho, mas a gente foi para muito mais do que fazer só um trabalho. Então a gente se juntou, algumas mães, né? E contamos a nossa história, que tem um mini livrinho, por isso que ele está aqui, né? Que a gente deu de presente no dia do lançamento, que foi há 2 anos atrás.
Então, o Instituto ele nasceu na pandemia. Na pandemia. Na pandemia. A gente começou a moldar ele, né, com o estatuto e tudo em janeiro. Aí logo em seguida veio a pandemia, né? E aí a gente foi a última instituição a abrir com CNPJ. Depois eles fecharam. Aí ficou uns, e o livro traz... O livro histórias. Só você que escreveu ou Não. mães participaram Mães disso? participaram e contaram suas histórias com seus filhos. Uau! E aí foi uma produção particular. Vocês Uma mesmos... produção, na verdade, de doação. É Doação. incrível esse livro. Nossa! Nós nos juntamos à editora, né? Que é a Barros, da Adriana. Ela topou também porque ela também é uma mãe autista, né? De criança autista. Tá. E o filho dela escreve muitos livros, muito bacana. E ela falou, Adri, eu topo. Então, a gente fez o quê? Uma pré-venda. Tá bom. Então, depois que as pessoas compraram, é que elas Mandaram receberam. produzir. A gente mandou produzir, pagamos Bem, tudo tá que tinha que certo, pagar. tá né? certo. Então, a gente não colocou um tostão. Mas hoje, esse livro é um livro só do Instituto. E hoje ele tá à venda também nas Tá à plataformas venda. e tudo direitinho. Tá no site do Instituto, no Instagram do Instituto. E aqui nós temos um livro com histórias reais para inspirar pessoas. Para inspirar mães, pessoas, adolescentes, todo mundo. E aí nasceu o Instituto a partir daí. Desse contato. Um Natal que você queria fazer diferente para 15 mulheres, para 15 mães, e que hoje já são muito mais do que 15 mães. 240 mães. 240 mães que vocês cuidam a partir do Instituto com essa pauta de da pessoa com deficiência. Capacitações, ajudar, dar orientação, né, no apoio emocional, que é muito importante, grupos terapêuticos. Esse é o trabalho que hoje o Instituto tem. Esse é o trabalho que eu... E aí, quando você colocou Mães Brasil, já era pensando numa amplitude nacional. Exatamente. Eu sou modestinha, né? É muito legal, porque assim, quando a gente tem um livro como esse, organizado por você, Adriana, nascimento de um instituto, que traz todo esse cuidado, vocês vivem o dia a dia e percebem as falhas que a gestão pública ela ainda tem, não numa cidade específica, mas que pode ser aperfeiçoada, a gente pode olhar para frente, a gente pode avançar. E por mais que vocês não tenham feito nada disso pensando politicamente no processo, mas só em dar luz a alguns desafios que vocês enfrentam para encontrar caminhos e criar conexões para melhorar a qualidade de vida de vocês, você hoje se coloca numa posição como uma líder nata desse processo. E aí quando você olha para dentro das cidades, a partir disso, você vê que existe campo para melhorar e avançar? Muito, muito mesmo. Inclusive, uma das coisas que eu quero até falar aqui, Bruno, eu moro na Zona Oeste. A Zona Oeste, ela não tem muitas coisas para a área de PCD. Tudo é pago. A maioria das coisas são pagas. Mas o mais público é mais para Vila Mariana, para a Zona Sul. Então, precisa ter em todos os cantos de São Paulo, né, e nas regiões, porque a gente vê uma dificuldade enorme. Perfeito. É uma dificuldade enorme, de verdade. Adriana, uma pergunta que eu queria fazer antes de a gente voltar nesse assunto, só porque veio a ideia aqui. Tá, não. Hoje, você como uma mãe atípica, que tem um filho com deficiência, ele tem... Qual é a mesma deficiência? Repete aí. É uma síndrome... de George. De George. De George. Tá. Que pega o cromossomo 22. Certo. Tá? Então, é igual o da síndrome de Down, pega o cromossomo 21. Ok. E o do meu filho pega o 22. Então, falta uma perninha dele. E ele também é autista? Ele tem um espectro bem leve, né? O que seria o 1, vamos dizer assim. Tá. Mas também tem. E aí você, como mãe atípica de um filho com deficiência, hoje quais são as suas maiores dores? O que você percebe nas cidades, assim, que são as suas maiores dores? É a rede de apoio? É mobilidade urbana? É educação? Tudo. O que você tem, assim, como dores? É tudo. É dolorido mesmo, porque, assim, meu filho, ele não escreve ainda e não lê. Ele tem quantos anos hoje? Ele tem 14. 14. Ele estudou 8 escolas já. Hoje ele está numa escola pública, mas ele veio de colégios particulares, que, infelizmente, na época eu não tinha esse entendimento. E eles falavam, olha, eu não tenho condições de cuidar do seu filho. Olha. Eu estou pedindo para que você... Na escola particular? Particular. Eu estou pedindo para que você tire ele, porque a gente não tem condições de cuidar. E aí a gente vai ter que contratar alguém para cuidar dele. Ou você pagar mais. Então, Nossa.
Você não vê uma rede de apoio ali, você não vê as pessoas querendo ter uma empatia com relação a você. Então, eu vejo que hoje falta muita coisa. E o que tem é muita demanda. Então, tem muitas pessoas e poucos recursos. Olha só. Hoje o volume é gigantesco. É gigantesco. E aí, quando você olha para essas outras mães dessa rede que vocês formaram, as dores são muito semelhantes, assim? Muito semelhantes. Ou existem outros enfrentamentos? Não, é muito semelhante. Porque o que acontece? Eu sou privilegiada, Bruno. Eu tenho meu marido, que banca tudo para mim, né? Que é o meu provedor. E eu tenho meu filho, eu tenho os meus negócios, mas eu cuido mais do meu filho. Sim. Uma mãe que é atípica, ela tem uma demanda enorme, totalmente. Não é que a gente é melhor. Não, a gente tem um filho que precisa de cuidados 24 horas por dia. Perfeito. Completamente diferente de outras mães que a criança consegue fazer as coisas meio sozinha. Meu filho ainda não toma banho sozinho. Você que cuida. Eu que cuido. Então, muitas mães, elas perdem os seus maridos porque eles não querem cuidar dessa criança. Olha E muitas só. até escutam que esse filho não é meu, esse filho é seu. Essas mães atípicas, elas não têm, e ainda mais as que estão na comunidade, Bruno, Sim. elas não têm um apoio na comunidade mesmo, como uma rede de apoio, porque elas não podem trabalhar, porque elas têm que levar na terapia. Perfeito. Terapia não é uma vez na semana, é 2 ou 3 no mínimo. Aí elas têm que parar de trabalhar para cuidar. E aí como que elas sobrevivem? Como que ela paga a conta? O marido foi embora. Às vezes ela não tem só aquele filho, ela tem mais de um filho. Nossa. Então eu acredito que tem muita coisa para se fazer ainda. Tem espaço para a gente construir soluções. Tem espaço para soluções. É só a gente querer. E hoje o Instituto Mães Brasil, vocês conseguem oferecer que tipo de, por exemplo, apoio para essas mães? Vocês têm, que eu falo assim, vocês têm, como é que eu posso dizer, cesta básica, vocês dão um auxílio psicológico. O que o Instituto hoje oferece para essas mães que estão aí buscando? Você falou, poxa, a gente sempre está preocupado com a capacitação, com a formação. E aí, quero de novo renovar com você isso. A Fundação Ulisses Guimarães, para quem não conhece, tem uma série de cursos que são 100% gratuitos para te ajudar a ter novos conhecimentos, novas habilidades, até para que você possa se desenvolver profissionalmente, se desenvolver enquanto cidadão, ter novas oportunidades, aproveitar as oportunidades que surgirem, enfim, renovar com vocês do Instituto, Sim. essa parceria com a Fundação. Mas o que vocês hoje fazem por essas mães? Como é que o Instituto Mães Brasil dá esse apoio? O que vocês fazem para elas? Então, a gente tem uma aproximação muito forte com essas mães, então a gente faz reuniões semanais, né? Então a gente conhece, então, é bem diferente da gente ir até uma comunidade e entregar alguma coisa. A gente tem o convívio com elas. Então a gente sabe quem são, quantas crianças são, quais estudam, o que a mãe faz, se a mãe tem um marido, se ela não tem um marido. E aí, além de a gente fazer toda essa parte de capacitação e tudo mais, por exemplo, se uma mãe atípica, ela precisa de uma cadeira de roda para o filho, a ACD não conseguiu, a gente vai atrás de uma cadeira de roda. Aí tem que fazer a adaptação da cadeira de roda, porque não é uma cadeira de roda comum, a gente faz a adaptação. A mãe precisa de um exame que ela não tem dinheiro. A gente vai lá, consegue, ajuda dos voluntários. Sim. E paga esse exame. A mãe, ela tá na casa dela e não tá com a casa adaptada para essa criança. Não tem lá toda a parte que precisa no banheiro. A gente vai lá e faz essa adaptação. Olha só que legal. E nós não temos um instituto físico. Isso que é o mais interessante, né? Que às vezes as pessoas falam... Não tem a sede. Não tem a sede. Porque às vezes as pessoas falam assim, como é que eu vou ajudar? Não tenho. Então a gente não tem nenhum problema que a gente não tem uma sede física. A gente faz mesmo não tendo a sede física. Então, outro dia também eu estava conversando com uma mãezinha, né? Que ela tem uma criança que é autista. E ela falou assim, eu tô emocionalmente abalada. Porque a minha esposa, são 2 mulheres, e elas falaram, uma teve que parar de trabalhar, porque as 2 trabalhavam, só que a criança nasceu e a criança tem autismo. Sim. Então elas tiveram que escolher uma das 2, e aí a mãe que parou, ela ficou depressiva.
Nossa. Então, a gente tem a parte do apoio, né, que a gente dá, então, a gente tem mentorias, a gente tem capacitações, mas também a gente tem essa parte emocional, que é muito importante. Quer dizer, você está sempre ali cuidando, conversando, dividindo essas dores, também apresentando, olha, eu fiz dessa forma, pode ser que para você funcione. Né? Exato, a gente sempre está fazendo E isso vai conectando, vai ajudando. Vai. E o apoio, e aí eu não sei se vocês fazem isso ou não, mas você comentou, sou pastora, graças a Deus, fico muito feliz, eu vi isso. O apoio espiritual também existe? Esse aconselhamento espiritual? A gente não força, né? Porque eu acho que cada um tem que respeitar, né? A gente sabe das nossas crenças, Sim. mas a gente tem que respeitar. Mas sim, a gente deixa na liberdade, todas sabem que eu sou pastora e as outras meninas estão comigo. E aí elas automaticamente nos procuram. É muito legal isso. Que bom. Nos procuram, querem um aconselhamento, ou querem fazer uma mentoria, ou querem fazer o grupo terapêutico. De alguma forma, elas querem estar próximas da gente. Então, a gente teve agora na Páscoa, né, no dia 30... Dia 30 agora de março. Isso, 30 de março. A gente teve a entrega dos ovos de Páscoa, a gente fez uma celebração ali com eles, tudo. E foi muito legal, porque elas falaram que é diferente o jeito que a gente faz. Sim. Porque a maioria vai lá, abre o porta-mala do carro, né? Tem um monte lá de chocolate, e aí chama as crianças e as pessoas pegam e vão embora. A gente não, a gente se preocupa em realmente ter um momento da família, um momento deles estarem ali juntos. Aí tem lá os monitores que fazem as brincadeiras, as gincanas, e aí tem os brindezinhos que eles ganham, aí, né, toda a brincadeira. E aí depois tem o ovo e a cesta básica. Sempre para dar esse suporte. Sempre para dar esse suporte. Que bom, Adriana. Eu fico muito feliz assim, quando a gente encontra pessoas como você. Por que eu falo isso? Porque você trouxe da sua experiência de vida algo que você estava aprendendo a lidar, a construir, de abdicar da sua carreira, da sua profissão para cuidar do seu filho, mas hoje você usa toda essa sua experiência para inspirar outras pessoas a continuarem trilhando. Até porque eu acredito que seja assim, um nível de esgotamento mental, físico, espiritual, enfim, e você precisa estar se animando o tempo todo, todos os dias, para olhar para frente e continuar cuidando daquele que Deus colocou na sua vida como uma missão de vida. E eu acho que um aprendizado é mútuo. O seu com ele com você, o marido junto. É verdade. E tudo isso que você tem feito, você, quando olha para frente, você consegue olhar e falar, eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar inspirando essas pessoas, essas mulheres. Eu não vou desistir, eu não posso desistir. Eu vou, Bruno. Muitas vezes dá vontade de desistir. Eu não vou falar pra você que não dá, né? Porque às vezes a gente precisa fazer tantas coisas e a gente às vezes não consegue. Mas a gente sabe que é desafiador. Mas a gente sabe também que tem muitas pessoas que gostam de desafios, né? Verdade. E aí, com os desafios, você cresce e tudo mais. Então, eu acredito muito que a gente precisa continuar ajudando. Para mim, foi muito libertador, Bruno, quando eu levava meu filho na terapia e enquanto eu via aquelas mães todas tristes, depressivas e desanimadas e ficavam ali naquele espaço, né, esperando a terapia acabar, eu estava vendendo minha Mary Kay, eu estava fazendo algumas atividades, e ela falava, mas você tem tempo? Eu falei, tenho. Por que você não tem? Ela falou, não. Aí eu falei, a gente precisa movimentar a nossa cabeça, a gente não pode parar, né? A gente também precisa motivar, né, essas nossas crianças. Sim. Elas precisam enxergar na gente algo diferente também. Porque esses dias eu ouvi uma amiga minha falar, ela falou assim, Dri, você já parou para pensar que Deus enviou as nossas crianças PCDs, né, porque para confundir o mundo. Porque elas são amorosas, Bruno. São. Elas são carinhosas, elas são... não tem maldade. Isso. Não tem a maldade. E às vezes se perdeu isso. Parece que Deus mandou, tipo, um alerta. Vocês precisam ser mais carinhosos, prestar mais atenção, dar mais atenção para os filhos, né? Olhar de um olhar diferente, né? Eu até falo que eu gosto muito da borboleta, porque a gente fala da transformação das pessoas, né, com relação à borboleta. E eu acho que a gente precisa focar mais nessa parte das mães. Porque as mães, elas
elas não têm para onde correr. E elas também não podem deixar de cuidar do filho. Sim. Então, por isso que quando você falou Não pode do esgotamento, abandonar, né? não pode abandonar, né? Eu vou pegar um pouquinho da água aqui. Pode. Eu acho que isso que é interessante, Rodrigo, porque a gente está com uma proposta aqui do Caminhos da Cidade, e é lógico que a gente está aqui para falar de São Bernardo do Campo, porque eu falo assim, esse projeto é um projeto piloto. Por que começar com São Bernardo? Porque é a cidade que a gente escolheu viver, escolheu fazer as coisas, construir politicamente, construir família, constituir família, enfim, minha família está aqui, eu nasci, me criei em São Bernardo do Campo, e a gente escolheu começar aqui para dar um exemplo para outras cidades do Brasil inteiro, porque o programa Caminhos da Cidade é um programa da Fundação Ulisses Guimarães que para estimular esse tipo de debate, esse tipo de conversa. E quando a gente pensa as cidades, e a gente falou isso no começo, a gente falou, poxa, a FUG ela tem uma ideia, é de discutir como que a gente constrói cidades mais inteligentes, mais resilientes, mais inteligentes, resilientes, sustentáveis, mas como que a gente pode incluir a pauta da inclusão, tornar cidades mais inclusivas. E aí a Adriana, pela expertise dela, mas não política, não como gestão pública, e com um olhar totalmente isento do processo, como que a Adriana ela pode olhar e se ela pode opinar, falar assim, cara, como que a gente pode pensar cidades mais inclusivas? Ou cidades nem mais, porque eu acho que ainda não é nem inclusiva. É como tornar cidades inclusivas diante dessa sua vivência. O que a gestão pública poderia fazer de diferente? Porque, é claro, eu sei que pode ser feito, você já falou, dá para fazer mais. A cidade de São Paulo, ela já tem grandes avanços. Eu falo assim, a cidade de São Paulo hoje ela está na vanguarda, ela está um passo à frente de outras cidades. Isso para mim é óbvio. É claro que uma cidade com 12 milhões de habitantes, com 1.200.000 pessoas com deficiência, porque a média que o IBGE diz que 10% da população tem algum tipo de deficiência. A gente sabe que é um mundo à parte. A cidade de São Paulo são várias cidades dentro da mesma. Você vai para a Zona Sul, não tem nada a ver com a Zona Norte. E aí quando a gente olha o entorno, e aí vamos falar da Grande São Paulo, porque São Bernardo se encontra nessa Grande São Paulo, a gente vê a cidade de São Paulo com avanços, mas outras cidades que podem avançar mais. Mas olhando como um todo, já que o Mães Brasil tem essa amplitude nacional e quem sabe um dia internacional, como que você, Adriana, olha isso? Assim? Como que a gente pode pensar cidade ou cidades que sejam inclusivas? Olha, tudo tem que começar na casa das pessoas. Eu acho que uma das coisas mais horríveis que tem para a mãe, que é atípica, né, é você levar o seu filho na escola e ele não ser bem recebido na escola pelas crianças. Então, acho que, em primeiro lugar, começar pelas as casas, as famílias serem inclusivas. Certo. Aí sim, depois, todo o entorno da gente, né? Então, eu vou dar um exemplo. Meu filho, quando ele era pequeno, ele tinha muita sensibilidade no ouvido. Tá. Então, as escolas elas precisam se atentar para as crianças que são PCDs. Porque o meu filho, ele tinha crises, né, por causa do ouvido dele, e ninguém sabia por que ele estava fazendo aquilo. Por causa do barulho. E era o barulho. Então, eu acho que as crianças... Então, quando solta fogos... O fogos nem era tão ruim, mas assim, a gritaria da sala de aula, né? Ia fazer o aniversário, cantar parabéns, e todas as crianças ficam gritando, eufóricas, aquilo, né? Deixava ele irritadíssimo, né? E elas me ligavam, vem buscar, a gente não sabe o que está acontecendo e tudo mais. Então, eu acho que é a gente ter esse cuidado, por isso eu falei da equidade no começo, Sim. né? Então, eu acho que é realmente a gente começar a entender que cada criança é diferente. Dá para fazer uma festa? Dá! Levanta a mão! Né? Gente, todo mundo, parabéns pro Cauê! Sim. Então, existem outras formas, não existe só a forma de bater palma e gritar, sim, entendeu? Ou estourar, né? Jogar alguma coisa. Então, começa assim. Eu acho que, em primeiro lugar, são as famílias. Eu acho que nós precisamos ter muitas cartilhas. Eu tenho, assim, 3 projetos aí que Olha, não saíram de cartilha. Pelo Instituto. Pelo Instituto, da gente fazer isso, porque... Com programas de conscientização mesmo. Porque, igreja não sabe cuidar. A gente tem um acolhimento muito bom na igreja, mas eles não sabem cuidar de tudo que precisa ser cuidado das crianças, porque são crianças diferentes. Então, igreja, né, de repente, as festinhas, os locais, até os buffets, ninguém sabe fazer direito.
E aí o que acontece? Puxa, A gente fala de inclusão, mas na verdade a inclusão não existe a inclusão, porque aí meu filho ele ia pra uma festinha e eu tinha que tirar ele da festinha, porque ia cantar o parabéns. Sim, Qual é a inclusão que tinha nisso? nenhum. Ia cantar o parabéns, Adriana. Peraí, gente. E quando A Adriana vai sair pra depois ela voltar, porque agora o Cauê não pode. Até porque nas festas é exatamente isso, né? Já começa, ei! Aquela gritaria toda. Isso. Então, dá pra... a gente tem que olhar o ambiente que você tá. Você vai ter que fazer isso toda hora? Não. Mas se tem uma criança ou um adulto, né? Ou um adolescente que é PCD, vamos olhar com um olhar diferente? Puxa. Vou fazer uma festa? Vou fazer diferente. Vou fazer um evento? Vamos fazer diferente. Porque aquilo vai irritar a criança. Perfeito. Então, eu posso cantar parabéns? Posso. A criança vai adorar isso. Agora, eu não vou fazer isso que também não vai adiantar, né? Uhum. Então, a gente precisa ter esse olhar. Primeiro, nós educarmos as famílias. Porque as famílias, eu achava tão engraçado quando meu filho era pequeno, as crianças perguntavam assim, o que ele tem? Porque as famílias não falam, elas não conversam sobre esse assunto. Sim. Então precisa conversar. Verdade, né? isso. A gente precisa começar a divulgar mais essas informações. Porque você fala assim, a gente precisa educar as famílias, não só as famílias atípicas. Todas. Todas as famílias, né? As famílias. A gente precisa ter essa compreensão do todo para que não haja depois qualquer tipo de preconceito ou exatamente isso. O que ele tem? O que ele tem? E aí, né, eu falava, ele não tem nada. A minha resposta era essa, ele não tem nada. Porque a impressão que dá é que ele tem alguma coisa que é diferente da outra, que ele não, a outra criança não entende o que ele tem. Então, não, o Cauê, ele só é diferente. Perfeito. É a mesma coisa quando uma criança não tem um dedo, ou um adulto não tem um braço. É diferente, mas continua sendo. O que ele tem não tem nada. O fato dele não ter o braço não significa nada. Porque ele não tem o braço, mas ele faz uma série de outras coisas com o outro braço. Sim. Né? E quantas pessoas não têm os dois braços e faz um monte de coisa com os dois pés? Sim. Então, não é isso. A gente não pode falar para os nossos filhos, aquele lá é diferente, hein? Não. Não é diferente, né? Todos nós somos diferentes. Filho, ele não tem o bracinho, ou então ele não tem o dedinho. Mas, você, por exemplo, tem o cabelo enroladinho. Isso. Você é diferente dele. E tá tudo bem. Entendeu? Agora, a gente tem que respeitar, a gente tem que ver se ele consegue fazer tal coisa, se ele não consegue, se a gente precisa ajudá-lo para alguma coisa. Então, essa sensibilidade é muito importante e que a gente quase não vê. Essa sensibilidade com a mãe, entendeu? Porque é a gente que tem que sair do local. Então, as pessoas convidam a gente, mas a gente tem que sair do local porque não conseguem conviver né? E é muito legal isso que você está falando, porque se a gente tiver um cuidado em um programa nas cidades desse nível de conscientização, por meio de cartilha, como você está sugerindo, por meio de propaganda, de ações reais ali efetivas, a gente mudar a família. Porque eu fui numa atividade, você falou de Páscoa, né? Eu fui numa atividade de Páscoa, foi muito legal. E dentro de um grupo de 40 crianças, tinha uma criança autista. Mas a forma com que o professor cuidava dessa relação, onde todos ali entendiam a deficiência daquela criança, mas o acolhiam, tinham empatia, o tratavam de uma forma muito carinhosa, com mais paciência, porque sabiam daquele processo. Eu falei, nossa, que bonito ver as crianças cuidando ali, dando apoio. Tem, né? Vamos falar de coisas boas, né? Muito legal. Já tem pessoas Só que pensando nisso. aquelas crianças estão fazendo aquilo porque o mestre ali, o professor, porque está orientando. Ele me ensinou a falar a palavra certa, porque não é sensei, é um outro nome, só que agora eu não lembro. Como é que fala, então eu não vou cometer essa gafe aqui. Mas ali eles tinham aquele respeito. Agora, se aquela criança vai para casa e o pai e mãe, por falta de informação e conhecimento, ficarem na cabeça, não, é diferente, ou fizer qualquer tipo de adjetivo pejorativo, aquela criança vai aprender em casa e depois ela vai pra rua e vai fazer esse tipo de comentário. Porque a criança, ela não nasce com preconceito, ela não nasce... É inocente, né? É totalmente inocente. É dentro de casa que a gente acaba depois criando as nossas fobias. E aí hoje, todas essas campanhas. Não adianta ser contra o racismo, você tem que ser antirracista. Exato. Porque não faz sentido o racismo. Não.
Não adianta o que o pessoal fala, você está cometendo gordofobia. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós somos diferentes, todos nós somos diferentes. Todos nós. Mas a gente precisa aprender a conviver com Aliás, essas Bruno, diferenças. teve o meu filho, a gente descobriu que depois que ele nasceu, na minha barriga ele já tinha algumas coisas, né? Então eu já sabia que eu ia ter uma criança especial na minha gravidez. E depois que ele nasceu, ele tinha 17 diagnósticos no total, né? E é interessante que o Cauê e qualquer outra criança, ele só precisa de amor. Olha só. É só de amor. Das pessoas que estão ao redor, da família, de todo mundo. É só isso. É só isso. É só isso. Né? Então, E é simples, e né? é simples, entendeu? Então não tem... Aí a gente olha com olhares de O que eu tenho que fazer raiva, agora? Ou então, o que eu tenho que fazer? Como é que eu lido? Lida normal, né? Tinha gente que tinha medo de pegar ele, que ele era muito pequenininho, nasceu prematuro. Falei, pega normal. Normal, não tem nada de diferente aqui, né? E sabe por que eu tive essa pergunta também, Adriana? Eu tive uma oportunidade de vida 10 anos atrás. E eu trabalhei na prefeitura de São Paulo, à época. E eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria da Pessoa com Deficiência. E lá tinha um pessoal muito experiente, uma galera fantástica, que trabalhava com muito amor pela causa. E estavam no lugar certo e eram as pessoas certas. E isso era muito legal. E uma coisa que eu aprendi com um deles foi, ele falou assim, Bruno, se nós pensássemos as cidades, ele não falava da cidade específica, mas já pensando na inclusão, ou seja, vou pensar as calçadas, eu vou pensar para a pessoa com deficiência de mobilidade, um cadeirante, porque a pessoa que não faz uso da cadeira de rodas ou de uma cadeira, ela vai andar também com muita tranquilidade. Só que hoje a gente pensa as cidades para as pessoas que não têm uma deficiência visível, seja de motor ou etc. E aí esquece. Falei, cara, se a gente pensasse... Ele falava assim, se a gente pensasse a cidade já para as pessoas com deficiência, todos nós conviveríamos com as diferenças de uma forma muito melhor. Com certeza. Ele falava isso, e isso que eu queria te perguntar, faz sentido? Totalmente, Bruno. A gente não pode achar que é um bicho de 7 cabeças, pelo contrário. É adaptações. É adaptação. Uma criança, ela precisa de alguns cuidados diferentes de outras crianças. Porque todos nós somos diferentes. Sim. Todos nós somos diferentes. Você talvez tenha andado com 1 ano e seu irmão, de repente, com 1 ano e meio. Mas os dois andaram. Sim. Só que cada um teve o seu tempo. Exato. Então, tem que ter o tempo da criança, tem que saber o que a criança tem, entendeu? E desmistificar. Porque a gente vai conviver cada vez mais com crianças. Adolescentes, Sim. né? E aí é uma coisa também que você estava falando de políticas públicas. Bruno, meu filho está com 14, ele está perdendo todas as oportunidades que tem. Porque quando chega numa certa fase, nós não temos mais nada para seguir em frente com eles. Uau. Algo porque a gente precisa se preocupar. Sim. Porque, na verdade, essas crianças são para a vida toda. Claro. Elas vão virar adultos. Vão virar jovens, serão adultos, serão idosos. Exatamente. E esse cuidado precisa ser contínuo. Contínuo, não é só na primeira fase. Da infância e adolescência. Que aí existe o estatuto, aí cobra-se, tem lá o amparo. Exato. Mas e depois? E depois? Verdade. Uma das coisas que você está comentando, e faz muito sentido, mas isso para algo específico, aí a gente vai entrar nesse assunto aqui. Uhum. A cidade de São Paulo, hoje, ela é a primeira do mundo que criou um conceito de um centro TEA, que é o Centro do Espectro Autista, exatamente pensando dessa faixa etária que você está falando, dos 16 para cima. Que é uma faixa etária que fica num limbo que não tem o cuidado, o acolhimento, e aí o Centro TEA nasce para isso. E eu estou puxando esse gancho porque no mês de abril, o dia 2 de abril é conhecido mundialmente como o Dia de Conscientização sobre o Autismo. Uma data estipulada pela ONU para a gente trabalhar esse nível de conscientização, o que é fundamental, é importantíssimo. E aí, você trouxe esses 2 cordões. Sim. E eu achei fantástico o nosso bate-papo aqui no bastidor, porque, gente, existe algo que a Adriana vai trazer aqui pra gente. E que, assim, é muito importante que a gente se conscientize disso. Porque esses 2 cordões são lindos. Lindos. Você vê, é lindo, é lindo. É maravilhoso. Só que eles têm um significado profundo. Existe lei, existe projeto
o trabalho que envolve esses cordões é importante demais. E aí, quando ela trouxe, eu falei, a gente precisa falar disso. Sim. A gente precisa trazer. Até surgiu uma ideia de projeto de lei aí que ela vai falar também. Mas assim, Adriana, explica pra gente o que significam esses cordões e por que eles são tão importantes. Além de muito bonitos, Sim. mas eles têm um significado Sim. que a galera precisa despertar pra isso. Precisa despertar porque, assim, esse cordão aqui, todo mundo tem que saber, quem já sabe, já usa, né? Ele é somente para crianças autistas, com diagnóstico. Então mostra pra aquela câmera ali, levanta aí pra Com mostrar. diagnóstico, tá? Então, a criança que tem autismo com diagnóstico, ela pode usar esse cordão aqui e também o crachá, né? E por que isso? Porque aonde quer que ela vá, nós, né, temos que identificar ela com esse cordão e ter empatia e saber que ela precisa de um olhar diferenciado, né? Ela precisa, de repente, de um tempo diferente, Isso. né? Então, não adianta você falar, vamos. Não, ela não vai querer sair correndo, né? Então, é um cuidado, como você mesmo falou, né? Da gente ter não só como é que foi o nome que você falou? Me fugiu. Do quê? Do acolhimento para ele. Então, é pro autista. Isso aqui pode ser usado pelo meu filho, que o grau dele não é de autismo nenhum, nem 2, nem 3, é mínimo. Porque a síndrome dele, dentro da síndrome, ele tem um pouquinho do autismo. Boa colocação. E aí, ele pode usar? Não. Não. Porque as pessoas vão achar que ele é autista. Certo. E vão tratar ele como autista. E ele tem uma síndrome, Uma é diferente. outra síndrome. É uma outra coisa. Uma outra deficiência. Uma outra deficiência. Perfeito. Tá? Aí, E esse cordão ganhou muita visibilidade, e aí é mais só por curiosidade, por causa do Marcos Mion, do filho dele, o Romeu. exatamente. Que aí virou um projeto de lei chamado Romeu Mion, uma homenagem, porque o Marcos Mion foi um dos, vamos dizer assim, embaixadores da causa. Exatamente. Dos autistas. Dos autistas, dando muita visibilidade, jogando muita luz sobre o assunto, para que a galera se conscientizasse. E aí o Brasil hoje tem isso. Então, ou seja, se alguém estiver usando esse cordão com o crachá, a gente de precisa identificação. entender. E não sai comprando, também, não. Isso daí usando como... eu achei bonito, então parece de videogame que a gente estava falando. Não, porque tem uma função esse crachá. Uma função social, gente. Social, para todos nós tratarmos de uma forma adequada a criança que tem autismo. Isso precisa ser melhor divulgado também, Adriana. Precisa ser melhor divulgado. E meu filho não vai usar esse. Ele não vai usar isso. Ele não vai usar esse. Perfeito. Tá? O meu filho ele vai usar esse cordão aqui, o cordão do girassol, que são deficiências ocultas. Quer dizer, esse é um outro cordão. Que outro também cordão. É tão bonito quanto. Sim. Por isso toma cuidado, não vai comprar aleatoriamente só porque é bonito. Tem um projeto, tem um impacto social isso daí. E esse daqui é do girassol, eu acho muito interessante. Tem até a empresa, né, que criou mesmo, né, que é Flowers, é uma empresa, inclusive americana. O girassol, ele gosta de ficar olhando pro sol. Perfeito. Quando não tem sol, o que ele faz? Eles se viram entre eles. Isso. Então, eles se olham. Isso aqui é pra gente olhar as outras pessoas. Uau, que legal. É pra gente olhar o diferente de uma forma diferente, né? Então, meu filho, ele tem a síndrome de George, então ele tem que usar esse cordão. Só que nem este cordão dá direito às leis, no sentido do quê? Se eu tô com... Esse até tem mais, né? Porque agora ele criou a lei, Sim. né? O Mion. Mas esse daqui, se meu filho tiver com esse crachá, eu posso passar na frente das pessoas? Não. Porque ele não é um cordão, nem um crachá para o meu filho ter privilégios. Mas sim para as pessoas que estão ao redor dele dar mais atenção, cuidar melhor, ter empatia, deixar o tempo dele, entendeu? O Cauê não vai fazer, de repente, o que a pessoa quer que ele faça naquela hora. Então, eu achei interessante que nos aeroportos já estão usando, né? Que legal. Para que na hora que eu chego no aeroporto, já sabe que o Cauê é com mais jeitinho, né? Vamos colocar ele num lugar melhor para ele sentar. Então, é nesse sentido. Porque também tem pessoas que compram. E para quê? Para dar carteirada, né? Vão falar assim, olha... No popular, para dar carteirada. Vou chegar e vou passar na frente. Não, o meu filho ele já tem o direito de estar na frente das outras pessoas, porque ele tem
uma síndrome. Né? Sim. Então, ele não vai querer esperar muito tempo. Então, esse é o sentido desse cordão. E aí, meu filho hoje, ele tem um cordão desse daqui, né, que ele gostou bastante, que é uma pulseira. Então, essa pulseira também é com o girassol e tem um QR Code. E aí, esse QR Code, se acontecer, né, espero que nunca isso aconteça, de se perder ou não tá ali no lugar, a pessoa só colocar o celular e aí vai identificar o nome dele, o telefone do pai, da mãe, o que ele tem, né, todas as características. Inclusive, tem lá, eu coloquei, tem os anexos, né, que você pode colocar. Então, tem o anexo da síndrome de Jorge para saber como lidar com ele. Perfeito. Então, isso é bem interessante. Olha só que legal, gente. Eu espero que você tenha entendido isso. Quanto é importante, muito importante a gente ter isso aqui e falar sobre esse assunto. Não só aqui no podcast Caminhos da Cidade, São Bernardo do Campo, mas também levar isso para frente. Você que está assistindo aqui a estreia do nosso programa com a Adriana, presidente do Instituto Mães Brasil, falando sobre todo esse processo de conscientização sobre as pessoas com deficiência, sobre como a gente deve se portar, tratar, o quanto a gente precisa despertar para isso, para pensar a cidade de forma mais inclusiva. A gente está falando de um tema que é muito importante e que está aí, está na pauta. E às vezes a gente não percebe, mas deixa passar isso e tratando as coisas de uma forma muito relaxada. E a gente precisa ter esse cuidado, esse carinho. E hoje aqui eu tô aprendendo, tô tendo uma aula com a Adriana sobre a importância de cada um desses cordões. E aí fica o desafio para você que é gestor público, para você que ocupa um cargo na gestão pública ou você que está no legislativo, que foi eleito como vereador ou vereadora, para a gente se atentar a isso. A gente precisa divulgar isso melhor. Sim, divulgar uma preocupação muito. que eu tenho, e aí queria saber de você pela experiência. O comércio local, seja onde for, está preparado para receber uma pessoa que esteja usando esse cordão aqui? Não está preparado. E entender, identificar não, isso? Entender, identificar, não. Entender, identificar e... atender. Atender da forma correta, entender, né? Entender, identificar, entender e identificar e atender. E atender de uma forma correta, né? E é por isso que, até aproveitando que a gente está falando sobre isso, né? Os cursos que eu falei do Instituto, muitos cursos que a gente faz com as mulheres, né? Que a gente tem um grupo de mulheres de empreendedoras, um network bem grande, né? Inclusive, eu tenho esses 2 livros, tanto o do Instituto quanto o Quais de Mim Você Procura, são várias Essa daqui, mulheres. e esse livro aqui, qual que é desse? O Quais de Mim Você Procura é um projeto de mulheres. E você escreveu aqui também? Eu sou a coordenadora do livro. Também? Também. Eita, olha só. E vai sair mais um agora também, né, do Quais de Mim. E é legal porque a gente também faz, com essas mulheres que são empresárias e tudo mais, também trazer todo o conhecimento delas para essas mães, né? E também trazer todo esse conhecimento delas, né, também para a sociedade. Então é muito legal porque o Quais de Mim ele tem vários livros com vários nomes. Por isso que eu falei que esse daqui é o Quais de Mim Você Procura Mulheres de Fé. Legal. E aí também a gente vai ter um livro de mulheres de mães atípicas. Muito bom. Adriana, tá bom? Eu costumo dizer que quando o papo é bom, o tempo voa. É verdade. E eu queria muito te agradecer por você ter topado o desafio de vencer e fazer o seu primeiro podcast. Espero que seja o primeiro de muitos, que você possa divulgar o Instituto Mães Brasil para muito mais gente, que você possa participar de outros podcasts, de outros seminários, workshops. Espero de verdade, porque o seu conhecimento que vem da vivência, não é do que estudou ou leu, é de vivência que você está transportando para os livros para que outras pessoas possam estudar, mas que você continue falando e pregando aquilo que você acredita, porque tem muitas mães mesmo, que precisam desse tipo de aconselhamento, desse tipo de inspiração. E eu queria, além de te agradecer, e eu sei que te pedir aqui uma palavra para esse encerramento do nosso primeiro episódio, eu estou muito feliz de ter começado com você. Legal. Eu queria de verdade que você, olhando para aquela câmera ali que é a sua, que você deixasse uma mensagem final, mas de verdade, a gente está falando do Caminhos da Cidade, que você deixasse essa mensagem de inspiração para essas mães atípicas, para essas mães que moram nas cidades. A gente fala muito de Brasília, fala muito do estado de São Paulo, mas a nossa vida de verdade está na cidade. É aqui que a gente vive, é aqui que a gente faz
E o que você poderia deixar de mensagem de esperança para que elas continuem olhando para frente, para que elas continuem acreditando? Deixa uma mensagem para essas mães aqui de São Bernardo, de São Paulo e do Brasil, mas deixa essa mensagem especial para essas mães. Eu vou deixar uma mensagem, sim. Né? Eu quero falar para todas vocês que são mães atípicas, né? Que você não está sozinha. Não se sinta sozinha, não ache que você vai dar conta de tudo, porque você precisa do apoio de outra mulher. Então, se junte. Né? Se junte próximo de você, às vezes não tem um instituto próximo de você, mas você tem outras mães, né, que você pode ter conhecido em uma terapia, conhecido numa igreja. Né? Então não fique. Né? Se una, porque quando 2 ou 3 mulheres, na Bíblia diz isso, quando 2 ou 3 estiverem orando, né, o que a gente não faz, né? Imagina 2 ou 3 mães atípicas contando as suas experiências, tendo uma tarde de conversas com as crianças ali do lado, né? Então, não fique sozinha, né? Você não pode, você não deve, porque você não é diferente de ninguém. Você é exatamente aquilo que Deus planejou para você. E eu quero deixar aqui também, né? É uma frase, e também é bíblica, né? Que eu sempre gosto de falar, que Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, e até aqui o Senhor também vai te ajudar. Muito bem, que lindo, parabéns, Dri. E eu queria que você dissesse pra galera aqui quais são as redes sociais do Instituto, até porque o Instituto Mães Brasil tem essa amplitude nacional. Sim. É claro que vocês têm a maioria dos trabalhos de vocês na cidade de São Paulo, na capital. Não que isso limite da gente construir um braço de trabalho aqui na cidade de São Bernardo do Campo. E vamos construir isso, gente. Mas queria que você colocasse aí as redes sociais do Instituto para que essas mães atípicas possam buscar em vocês essa orientação, essa rede de apoio, sim. Enfim. Conta pra galera onde é que eles te acham. No Instagram, o Instituto Mães Brasil. No site www.institutomãesbrasil.org.br, que inclusive tanto no Instagram quanto no site tem o nosso livro lá. Se você puder nos apoiar, né, comprando um dos nossos livros, a gente vai ficar muito feliz. Muito obrigado, Adriana. Obrigado por ter vindo, por ter topado. Muito obrigado. A você que nos acompanhou, que participou. Não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar, de mandar para muitas mães atípicas, porque esse conteúdo eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí do seu bairro, da sua família. Acho que a gente conversou sobre um tema que é muito importante. Quero agradecer de verdade essa estreia do Caminhos da Cidade de São Bernardo do Campo. Essa aqui é uma iniciativa da Fundação Ulisses Guimarães aqui no estado de São Paulo e agradecer de verdade a companhia de vocês. Fica ligado, porque nós teremos novos episódios e eu quero aqui te pedir, seja inspiração para alguém hoje. Vem com a gente, fazer diferente e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!